Vou fazer um vídeo aqui agora, continuando o livro Virtudes e Liderança, do Alexandre Havard. Eu iria dividir ele em menos partes, mas como tem tanto para se falar de cada uma das 4 virtudes, eu vou mencionar uma a uma, começando pela prudência. Na verdade, as virtudes que eu estou falando aqui são as 4 virtudes cardeais, né? Para a obtenção da sabedoria, prática e de uma vontade firme. Então, começando pela prudência, é a capacidade de decidir bem. Capacidade de decidir bem, mas sem garantia absoluta de êxito, né? Isso não é a mesma coisa que um modelo científico de tomada de decisões, porque o modelo científico ele pode funcionar no terreno técnico, né, da técnica, mas no terreno da sabedoria, da tomada de decisões, na liderança, existe o fator humano. Por isso que se chama de prudência. E a escolha prudente ela tem 3 fases, conforme dividida no livro: a deliberação, o juízo, que seria a decisão, e a ação. Então, o primeiro desses fatores, que é a deliberação, ela passa por uma reflexão. Seria bom evitar racionalizações, né? Porque nas racionalizações a gente tende a forçar os dados para adaptar ele às nossas paixões ou ideias preconcebidas. Algum exemplo assim de ideia preconcebida numa tomada de decisão que a gente acaba racionalizando é, por exemplo, a gente se apegar a chavões do tipo, o cliente sempre tem razão. Tudo é relativo. Aí tu realmente considera tudo relativo. Então, evitar racionalizações, não esquecer da natureza da organização na qual se trabalha. Aí tem que verificar que toda empresa, toda organização tem uma missão, mas nem sempre ela realmente está direcionada a essa missão. Essa missão, às vezes, ela é meio fake. Então, tem que ver o tipo de organização que você trabalha no momento da deliberação e aplicar a lei moral natural ao caso particular, né? Então, nós temos uma lei moral que dá para se usar como guia os 10 mandamentos e tem que ser aplicado ao caso particular, mediante a prudência na deliberação. Isso assim, depois que já pensou um pouco sobre isso, é fácil, né? É óbvio que tu tem uma lei natural, por exemplo, não matar, mas tem que ser aplicado ao caso particular, por exemplo, legítima defesa, guerra, ou por ordem de Deus. A segunda parte da escolha prudente, né? Então, isso foi tudo sobre deliberação. Agora, a segunda parte, que é o juízo, decisão, é basicamente avaliar os prós e contras. E a terceira parte, que é a parte da ação, assim, quando a decisão for tomada, agir. Tem um ditado também, antes feito do que perfeito, né? E agir rápido. Tem que saber se arriscar, né? Na verdade, assim, quanto mais erros se comete tentando ser prudente, melhor, né? O que eu quero dizer com isso? É melhor que se eu estou tendo um objetivo, por exemplo, de construir uma casa, se eu estou tendo o objetivo de conquistar uma certa quantia de dinheiro, é melhor que esteja comigo aquele que já tentou várias vezes, mesmo que tenha errado, do que aquele que não tentou nenhuma. Então, é como se fosse um currículo dele, das tentativas direcionadas. Obviamente que eu estou falando do cara que trabalha ou tenta fazer as coisas na loucura, né? E, bom, a prudência, ela também, ela não é dada somente pelo acúmulo da experiência, né? Ela também é dada pela reflexão que é feita dessas experiências. Por isso que a gente tem pessoas mais velhas, às vezes idosas,
que tem muitas experiências e às vezes tem muitas experiências, mas nunca refletiram sobre elas, né? Ou então foi dado um rótulo para elas de grandiosidade, sendo que elas não refletiram que a grandiosidade dela, na verdade, foi um apoio incondicional a uma ideologia imbecil, né? O centro, né? A gente falou que a essência da liderança é o caráter. O centro da prudência, que é o ser e a percepção. Porque ele tem que ter capacidade de captar a realidade e por isso as virtudes acabam iluminando a inteligência e capacita para entender o mundo como ele é e não como nós imaginamos o mundo. Agora, ser objetivo nessa percepção não significa também ser imparcial. Tá? A gente tem as nossas preferências e elas, a partir do momento que percebeu o mundo como ele é, a gente tá apto daí então a puxar para uma preferência nossa. Sobre a prudência é basicamente isso.